Eu de 80, não sei se é 81 ou 87, 81, 52, GC, para poder retirar a viatura, está a criar alguns transtornos. O proprietário da viatura toma matrícula, não vem a marca, LD 81, 52, GC, por gentileza, para poder retirar a viatura do local em que se encontra. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo número 7, verso de número 31. Na verdade, estaremos lendo o verso de número 31 ao verso de número 37. Agradecer mais uma vez a Deus essa oportunidade, enquanto você procura esse Deus espetacular e maravilhoso, a minha família também, não é? A pessoa da minha linda mulher, dos meus filhos, assim como o corpo do Deus, muito obrigado. As diaconisas também, todos os cooperadores e membros e todos os congregados deste centro, meu muito obrigado. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo número 7, verso número 31, diz-nos assim a inerrante e infalível palavra do Senhor. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. A igreja diga após mim: Efatá. Efatá. Isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado. Agora chegou a vez de ouvirmos a Tua palavra. Fala para nós em nome do Senhor Jesus. E o Teu servo, Senhor, deia, capacita o Senhor e ajuda ali na transmissão da palavra. Espírito Santo, faça a obra do Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. O povo de Deus pode tomar o assento. Pode colocar a Bíblia lindíssima do seu lado, por favor. E aplauso para o nosso Deus. Eu disse aplauso para o nosso Deus. Quem na verdade está feliz com Jesus pode dar glória a Deus. Esse no fundo já entendeu o tema. O Espírito de Deus nos levará a meditar nessa noite, não é verdade? O tema é Efatá, que segundo a Bíblia significa abre-te. E se o Espírito deu essa mensagem nessa noite, é porque eu acredito pela fé que algumas portas que estão fechadas na vida de algumas pessoas, nesta noite, estarão se abrindo em nome de Jesus. Mas contemplando as Sagradas Escrituras, nós vamos recordar e notar que essa Bíblia, ou os 66 livros, não é, da Bíblia, ela não é zoolocêntrica. Ou seja, não são os animais que é o centro da Bíblia Sagrada. A Bíblia também não é botânico-cêntrica, porque também não são as plantas que é o centro da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela também não é demonocêntrica, no seu sentido restrito, porque também não são os demônios que é o tema principal da Bíblia Sagrada. Mas também não é satânico-cêntrica, porque não é Satanás o tema principal da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia também não é antropocêntrica,
Porque não é o homem o centro da Bíblia, apesar do seu resultado ser a salvação da humanidade. A Bíblia ela também não é angelocêntrica, porque não são os anjos que são o centro da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela é cristocêntrica. Por quê? Porque é Jesus Cristo o centro da Bíblia Sagrada. Por isso é que alguns entendidos na matéria, alguns teólogos, dizem que 5 palavras são suficientes para resumir os 66 livros da Bíblia Sagrada. A primeira é a preparação, porque a preparação tem a ver com a Canaã, entenda-se, Velho Testamento, porque ela prepara o advento de Cristo, a primeira vinda. A segunda é a propagação, ou melhor dito, a manifestação, perdão, que vai ocorrer nos 4 evangelhos, porque Cristo se manifesta. E nós vemos isso aí nos evangelhos. A terceira é a propagação, porque o Atos dos Apóstolos, não é? Vai propagar Cristo, não é? Propaga Cristo através da igreja. A quarta é a explicação, porque nas epístolas, quer gerais, quer paulinas, vão explicar as doutrinas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a última é a consumação, que nós encontramos no livro de Apocalipse, porque é ali onde Cristo vai consumar todas as coisas. Às vezes é importante recordar isso para dizer o quê? Se Cristo é o centro dos 66 livros da Bíblia, é o centro da Bíblia Sagrada, logo Ele deve ser também o centro da nossa vida. Amém. Porque em termos de prioridade, Jesus não aprecia estar nas nossas laterais. Não. Em termos de prioridade, Ele quer estar e ser o centro da nossa vida. Por isso que há vários versículos na Bíblia que você encontra essa realidade, não é? Porque entre Daniel, não é verdade? E os leões na cova, Jesus está onde? Ele está no centro. Entre aqueles 3 moços e o fogo na fornalha, Jesus está no centro. Entre aqueles 2 discípulos de Emaús, não é que, aliás, a caminho de Emaús, Jesus está onde? Ele está no centro. Entre os 2 malfeitores na cruz do Calvário, Jesus estava onde? Estava no centro. Entre o pecador e o perdão, Jesus está onde? Ele está no centro. Entre esta igreja e o Pai, Jesus está onde? Ele está no centro. Entre você, não é? E a tua bênção, Jesus está onde? Ele está no centro. Mostrando que para Ele esse é o ponto principal das nossas vidas. Só quem acredita nisso, levante a mão e glorifique o nome. E se nós falarmos manifestação, adentrando nesse livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, estamos nesse momento de manifestação de Jesus. E Jesus é extraordinário. Por quê? Porque Ele vai sair de Tiro e Sidom, narra-nos a Bíblia Sagrada, narra-nos a narrativa bíblica, faz a espionagem, e vai passar aonde? Pelos confins de Decápolis. Nós já sabemos que Decápolis é uma palavra grega, não é? Deca, 10 polis, cidade. O que dá logo a entender que eram 10 cidades. Mas a Bíblia não vai dizer que Jesus vai passar nas 10 cidades, não. A Bíblia vai dizer apenas que passa nos confins de Decápolis. E eu aqui começo a perceber pelo Espírito Santo que Jesus é aquele que não ignora o que está nos confins. Porque haja entendimento que confins significa lugares remotos, lugares distantes, lugares que a Luísa Paula abrigado, tremendamente abrigado, rios e matas, lugares até alguns dizem de esquecimento, lugares de difícil acesso. E normalmente nos territórios de determinados países, as províncias ou as localidades que estão nos confins têm dificuldade de atrair investimento por causa do seu difícil acesso. Nós, por exemplo, temos, né? Mas pronto, antigamente falava-se, como por exemplo a província do Cubango, chamava-se de terras do fim do mundo, não é? Que está no sudeste de Angola, e tem a sua dificuldade de atrair investimento privado. Por quê? Porque essas localidades tão distantes como estão, não é? Quando se vai lá investir, tem que se fazer um levantamento.
E normalmente nesses lugares há maior riscos, quer dizer, há maior probabilidade de investir mais, mas também há maior risco de se perder o investimento. Então logo os bons investidores não querem entrar para esses lugares, a menos que haja muitos incentivos por parte do Estado para atenuar os eventuais prejuízos que poderão ocorrer fruto desses investimentos. Então nós vemos que muitos não estão interessados em ir nesses confins, mas eu estou dizendo para você, pelo Espírito Santo, que o meu e o teu Jesus, quando o assunto é ganhar almas para o seu reino, não há confins que ele não possa entrar. Ele vai lá, ele entra. Até porque Jesus não ignora confins. Você vai notar que Jesus cresce em Nazaré, é verdade, mas o seu ministério ele vai começar nos confins. Vai começar nos confins de Zebulon e Naftali, é o que diz a Bíblia Sagrada. E se Jesus começa o seu ministério nos confins, na verdade, os discípulos, os apóstolos, deviam terminar a sua missão também nos confins. Porque Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus está aí orientando, está dizendo o quê? Ser-me-eis minhas testemunhas, primeiro, em Jerusalém. Segundo, em toda a Judeia. Terceiro, em Samaria. Quarto, até aos confins da terra. Jesus não esqueceu os confins, não é verdade? Talvez você ainda não percebeu, mas eu quero explicar através do Espírito Santo que eu não fui salvo, eu pelo menos não fui salvo quando o Evangelho foi pregado em Jerusalém. Também não fui salvo quando o Evangelho foi pregado em toda a Judeia. Também não fui salvo quando o Evangelho foi pregado na Samaria. Não, eu fui salvo quando o Evangelho foi pregado nos confins da terra. Se você é como eu, que também foi pregado, aceitou Jesus como Evangelho, aqui agora no confins da terra, tirando as cidades que ali se situam, é nos confins da terra. Se você aceitou numa dessas cidades, é porque Jesus não ignora os confins. Até porque quando estávamos nos confins, diaconisa Paula, vai se cumprir em nós também o que diz Isaías, capítulo do número 9, versículo do número 2. O povo que estava em trevas, não é? Viu uma grande luz, e o que habitava na sombra da região da morte resplandeceu a luz. Que luz é essa? Não, Jesus vai dizer em João: eu sou a luz do mundo. Isso quer dizer que os confins estavam em trevas, mas Jesus, que é a luz, iluminou os confins, e eu e você fomos salvos. Só quem acredita nisso, levanta a sua mão. Então não se esqueça dos confins, e passa por confins de Decápolis, porque estava a leste do mar da Galileia. E a Bíblia, eu fiquei pensando, mas se são 10 cidades, ele passa nos confins. Que cidades são essas aqui? Ele passou. Repara, só para os irmãos terem uma ideia, que o nome de algumas cidades era Damasco, mais conhecidas, por exemplo, né? Citopólis, Gadara, Ipos, por aí em diante. Mas quando eu fui ver na geografia bíblica, pude entender que nos confins de Decápolis estava a cidade de Gadara e de Ipos. O que eu mandei entender que provavelmente Jesus passara por Gadara. E se assim é, não era a primeira vez que Jesus passara por Gadara. Porque mesmo em Marcos, no capítulo 5, você encontra ali Jesus entrando por Gadara. Para Marcos é um endemoniado, para Mateus são 12 endemoniados, não é? E ele vai expulsar aquilo que nós conhecemos de endemoniado gadareno. Mas eu tentei fazer uma analogia dos dois momentos em que Jesus entra ou passa por Gadara. No primeiro momento, quando ele expulsa o endemoniado gadareno, ele expulsou o endemoniado, mas ele também foi expulso de Gadara. Porque as pessoas se aproximaram e disseram: rogaram e sai daqui da nossa terra, não nos causa problema. Jogaram ele, vai, não te queremos. Mas nesse segundo momento, quando ele passa por Gadara, a atitude, a reação do povo já é outra. Recebe Jesus de braços abertos. E eles não querem mais que Jesus saia da sua cidade, né? Tanto é que eles ficam 3 dias ouvindo a palavra, mas não sentiram fome, não sentiram nada. Estavam dizendo: Jesus, fica conosco, não nos abandone. Sabe por quê? Nós também éramos assim. Muitos de nós não queríamos ouvir falar de Jesus. Quando alguém pregava, nós até fechávamos a porta, não é verdade? Mas desde o momento que experimentamos que Jesus é bom, é maravilhoso, é curioso,
social. Uma aplicação, por favor. Por quê? Preste atenção ao detalhe. Isso dá a entender, o Espírito Santo manda falar para você. Há lugares em que te rejeitaram ontem, mas amanhã te acolherá. Eu não sei, talvez você está sendo rejeitado na família do teu marido. Talvez você está sendo rejeitada na família da tua mulher. Talvez você namora e a família da tua namorada ou do teu namorado não quer saber de ti, não. Esse moço não pode casar com você. Essa moça não pode casar com você. Saiba, eu estou profetizando para algumas pessoas aqui. Esses mesmos que estão a te rejeitar, haverá dias que não se sentarão à mesa enquanto você não chegar. Sabe por quê? Porque eles saberão que você é chamado pelo nome do Senhor. E você vai ser o genro mais querido. Você vai ser o cunhado mais amado. Porque se permanecer na presença de Deus, só quer acreditar nisso, levante a sua mão e glorifica, glorifica. Eu não sei, o Espírito manda dizer isso. Talvez no mês passado, não sei, há 2 meses, você foi a um lugar para emprego e te rejeitaram. O Espírito diz aqui para algumas pessoas: volta aí onde te rejeitaram, porque agora a porta se abriu e eles te receberão. Eles vão chegar, diz a Bíblia Sagrada, aproximam-se e trazem um surdo, não é? E um gago. É a mesma pessoa, ao mesmo tempo era surdo e gago. E eles vão dizer, o que diz a Paulo? Vão querer ensinar a Jesus. Senhor Jesus, estenda a tua mão, toca na cabeça deste homem, para que ele seja curado. Pediram, faça isso, estenda a mão. Estende, Senhor, para ele ser curado. Às vezes nós temos esse pensamento de querer ensinar a Jesus como ele deve fazer as coisas. Não é? Agora, você vai notar que na narrativa bíblica, Jesus não vai obedecer o que eles disseram. Porque uma coisa, presta bem atenção, é tua missão, sim senhor, orar. É tua missão, sim senhor, agir. É tua missão, sim senhor, confiar. Mas a forma que Deus vai operar é missão dele, não é tua missão. Repara que o importante não era como Jesus ia dar ouvido a esse surdo, como Jesus ia resolver o problema da galera dela, não. O importante era apenas saber que esse Jesus, ele tinha poder para curar. Olha, escuta uma coisa, não seja como Naamã, que pensou que o profeta iria fazer assim, iria fazer assado, e depois quando o profeta lhe deu outra orientação, estava desmoralizado. Esse profeta não dá, não é como você quer, é como Deus quer, não é como você pensa, é como Deus pensa, não é como você idealizou, é como Deus planificou para a sua vida. Não importa a maneira, o importante é você confiar, e se você confiar, Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai fazer milagre em sua vida. Jesus ouviu tudo, porque ele ouve. Pode falar, pode pedir, ele vai ouvir. Não quer dizer que vai fazer tudo conforme você está solicitando. Mas é algo interessante que diaconisa Paula. Estou acelerando porque queremos orar. Muito mesmo. O surdo e o mudo estavam entre a multidão. Ok? E repara na primeira coisa que Jesus vai fazer. Tira esse surdo e gago, perdão, falei mudo, mas a Bíblia diz gago. Tira ele dentre a multidão. A Bíblia deixa dizer, e leva-o à parte. Leva-o à parte. E a questão que podemos colocar é: quantas vezes Jesus quer te levar à parte e você não deixa? Porque ele tirou da multidão. Mas qual é a razão que Jesus vai tirá-lo da multidão? Vai tirá-lo da multidão primeiro, porque mais do que fazer milagre em sua vida, ele estava interessado em ter intimidade com aquele homem. Por isso ele afasta e diz: vem à parte, eu quero ter intimidade contigo. Sabe uma coisa? O Deus que eu e você servimos é um Deus de relacionamento, ok? Não é um Deus de distância. Ele quer se relacionar com você. Ele quer sentir o teu calor, ele quer sentir a tua brisa. Então antes que faça milagre, ele faz com que você fique à parte, para você poder sentir essa brisa, para você poder sentir esse calor. Então foi isso que ele fez. Coloca a parte. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Uma parte que nós estamos falando aqui é horas que você guarda só você e Deus.
6, versículo 6, vai dizer que tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, atenção, a parte, e ora ao teu pai que está em oculto. E ele que está em oculto vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai te recompensar. O oculto é uma parte. Se ele vai recompensar no oculto, é porque o teu milagre começa no teu oculto com Deus, no teu parte com Deus. Você quer vitória? Tenha momentos a sós com Deus, lá fora. Não sei se no mundo, se na tua casa, se na escola, mas tenha um momento. Repara o que aconteceu com esse mundo, ou com esse surdo. Ele sai da multidão, surdo, mas volta ouvindo. Porque o milagre dele acontece à parte. Eu não sei como é que está o teu parte com Deus. Eu não sei. Mas o Espírito manda dizer para você: você quer vitória? Você quer vitória com Deus? Você quer ser bem sucedido com Deus? Tenha uma parte com Ele. Se Ele o tirou da multidão, é porque, a segunda razão, é porque a multidão é tudo aquilo que impede nós termos uma parte com Deus. Enquanto ele permanecesse na multidão, ele não teria a sós, uma parte com Deus. É necessário sair da multidão para estar a sós com Deus. Deus está dizendo para as pessoas aqui: sai da multidão e fica a sós comigo. Perceba uma coisa: o que é multidão, pastor? Multidão é tudo aquilo que impede esse teu momento. Eu não vou me alongar porque o tema da mensagem não é esse. Mas eu quero só abrir um exemplo. Quando você fica nas redes sociais, posso falar? Quando você fica no Facebook tempos e tempos, horas e horas, e depois não tem momento de oração com Deus, essa rede social, esse Facebook, é tudo multidão. Pastor, você não entra nas redes sociais, você não entra no Facebook? Entro. Por que não? Tem a sua utilidade benéfica, não é verdade? Tem os seus benefícios, mas sabe uma coisa: em nenhum momento eu permito que esses Facebooks, que essas redes sociais, que esses WhatsApp, tirem o meu tempo que eu tenho a sós com Deus. Em nenhum momento. Eu estou a falar de tempo a sós. Aqui de nós vamos no culto. Não, eu não estou a falar no culto. No culto não é a parte com Deus. Aqui estamos todos juntos. A parte é fora do culto, repara. A parte é lá, da porta para fora. É isso que é uma parte com Deus. Agora, quando você fica aflito, porque não tem base de dados, não tem internet, mas você fica um dia, 2 dias, 3 dias sem orar, você não fica aflito, mas você sabe que a oração é a respiração do crente. Escute uma coisa: é necessário você ter uma parte com Deus. Se só tem tempo para Facebook e não tem tempo para orar, então sai do Facebook, porque você ainda não cresceu, você ainda não é adulto, você está confundindo as coisas. Cresce primeiro e depois tenha uma parte com Deus, e ali pode entrar no Facebook, porque nada vai te contaminar. Sabe por quê? Você vai dizer, quando está já passando 30 minutos, uma hora: epá, está chegando o tempo da oração. Eu vou deixar esses meus amigos virtuais e vou agora para o meu amigo real e espiritual, que é Jesus de Nazaré. Quando Jesus coloca a parte daquele homem, a Bíblia vai nos dizer que ele, com as suas mãos, com os seus dedos, toca nos ouvidos daquele homem. Eu pergunto: já tinha acontecido a cura quando isso aconteceu? Quando Jesus fez isso? Não. Logo em seguida, ele pega na saliva, não é? Põe nos seus dedos, e com a saliva vai tocar na língua daquele homem que era gago, não é verdade? Quando ele fez isso, o milagre já tinha acontecido? Não. Mas eu pergunto: Jesus já não tinha começado a fazer o seu tratamento? Já! Desde o momento que ele coloca a parte, coloca os dedos no ouvido, a saliva na língua, ele já começou a fazer. Apesar de que ela ainda não estava ouvindo, mas Jesus já tinha começado. Eu estou dizendo para você que está aqui desde domingo: Jesus já começou. Pastor, mas ele está sentindo a dor. Jesus já começou. Pastor, lembra do domingo quando eu fui em casa, ele não discutiu comigo, quis me bater? Jesus já começou.
Porque não é preciso você ver para acreditar que ele já começou. Não, você está a inverter a regra bíblica. Não é ver para crer, é crer para ver, não é ver para crer, é crer para ver, não é ver para crer, é crer para ver. Creia tão somente que ele já começou. Eu acredito pela fé que ele já começou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como diz a Paula, nós também falamos que temos fé. Mas é mentira. É mentira. Porque quando viemos aqui para frente orar por cura, estendemos as mãos, oramos, não é? A pessoa está naquele momento quando sentir que está bem, bastou sentar e sentir uma dorzinha, ainda está aqui, ainda está aqui. Sabe a bagunça? Mas Jesus olha lá no céu, meu filho, creia, creia que está feito. Não existe a Bíblia, direis a este monte, ele te precipita no mar, o que é que vai acontecer? Assim vos será feito! Claro, não é feito, ok? Não é feito, não ver mesmo. Eu não estou a ver, mas eu creio que eu já estou curado, eu já estou curado, eu já estou liberto. Mas também eu perguntei-me, por que Jesus vai tocar primeiro nos ouvidos e depois na língua? Por que não foi o contrário? Por que primeiro não tocou na língua e depois não foi tocar nos ouvidos? Aqui é uma repreensãozinha. Porque o apóstolo Tiago, nosso irmão, vai responder: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas nós fizemos o inverso. Por isso é que nós temos uma boca só e 2 ouvidos. É para ouvir mais e falar menos. Mas nós não fizemos tudo o contrário. Falamos, depois não falamos duas coisas. É murmurar, é fofocar, é falar mal do irmão, é falar mal da irmã. Escute uma coisa: a fé não vem pelo falar, a fé vem pelo ouvir. E ouvir é a palavra de Deus. Você quer ter fé? Escute mais e fale menos. Há um ditado que diz: o ouvir, aliás, o falar é prata, mas o ouvir é ouro. Quer dizer que mais vale ouvir do que falar. A questão do culto é só falar. É hora da pregação, mas não só falar. Está falando o quê? Aí vem na pregação, até está fazendo negócio. Você está aquele nome, você está aquilo. Olha depois, então, escute a palavra de Deus. Senão você não vai crescer, você não vai ter fé e você não vai olhar por cima. Vai colocar a saliva sobre a língua. Porque também naquela altura, já vamos chegar na palavra fatal, não vamos levar tempo aí. Porque também naquela altura, que diz a Paula, segundo o Talmud, que é um livro dos judeus rabínicos, eles diziam e acreditavam que as salivas do primogênito, entenda-se, primeiro filho, tinham poderes curativos. Daí que as famílias aconselhavam que quando o elemento da família estivesse enfermo, doente, então o primogênito devia pegar a sua saliva e colocar na parte enferma do familiar que está doente. E eles acreditavam que fruto daquela saliva, então a pessoa receberia a cura. Agora eu começo a entender que, como Jesus usava esse método em vários momentos, em várias situações, quer dizer que ele estava dizendo, quando ele usava saliva, ele estava dizendo: olha, escute uma coisa, eu sou o verdadeiro primogênito que tem o poder de curar toda e qualquer enfermidade. Aliás, essa mesma história, ali no livro de Mateus, diz que todos aqueles que estavam enfermos, Jesus curou. Não há sida, não há cancro, não há câncer, não há vertifoide, não há seja lá o que for, não há problema no rim, não há esterilidade. Jesus curou toda a enfermidade. Ele está perguntando: eu sou primogênito, porque sou filho de José e Maria, o primeiro filho, mas também eu sou o primogênito de toda a criança. Eu tenho. Louvado seja o nome do Senhor. Só que está entendendo a mensagem, levanta a sua mão e glorifica agora a Deus. E glorifica. Repara o processo que Jesus está fazendo. Até agora o surdo continua surdo, o gago continua gago. Quando ele faz isso, agora olha para o céu. Ele não tem necessidade de olhar para o céu. É para ensinar a mim e a ti, ok? Porque quando ele olha para o
céu, ele está dizendo: de onde me virá o socorro? Nós estamos ensinando, né? O meu socorro vem de onde? Do Senhor que fez o quê? Os céus e... Ele estava ensinando que toda bênção que é real vem do céu para os homens da terra. Ele estava ensinando a mim e você que em momentos difíceis não vale a pena se desesperar. Olha lá por alto, porque é de lá onde virá o socorro. Vamos falar, eu posso acelerar, que ele depois de olhar para o céu suspira. Não é isso? Ele suspira. E quando ele suspira, ele está demonstrando que tem compaixão daquele homem. Ele estava sentindo a dor daquele homem. Por isso é que ele vai suspirar. Mas uma coisa é certa, quando Jesus suspira, é porque alguma coisa boa vai acontecer. Quando Lázaro, aliás, Maria e Marta estavam chorando porque Lázaro era morto, Jesus também suspirou. E quando ele suspirou, Lázaro ressuscitou. E eu creio aqui que agoniza Paulo pelo Espírito de Deus, que Jesus está suspirando pelos problemas de alguns irmãos aqui. Jesus está sentindo compaixão por aquele irmão, aquela irmã que está com essa doença há tantos anos e não há cura. Já foi de um lado, já foi do outro, mas nada. Eu acredito que pela fé Jesus está suspirando. Ele está dizendo: eu tenho compaixão de ti, minha filha. Eu tenho compaixão de ti, meu filho. E aquilo que eu disse, quando ele suspira, é porque o milagre vai acontecer. Porque ele vai ordenar. Porque assim que ele suspirou, ele então encheu o peito de ar e vai dizer: Efata! Eu creio que o Efata de Deus está aqui nessa noite. Eu creio que o Efata de Deus está aqui nessa noite. Eu creio que Jesus nessa noite está dizendo: abre-te. Eu creio que Jesus está falando em algumas coisas que estão fechadas. Abre-te, abre-te. Não sei se é madre, não sei o que. Abre-te, abre-te. Nós chamamos de orar, mas o Espírito manda falar isso. Presta atenção. Por que nós estamos falando que é importante? Acreditamos que o Efata de Deus está aqui. Sabe por quê? Uma única razão apenas. Poderia ter dado 3, mas com apenas uma única razão. Sabe por quê que nós cremos, que eu creio que o Efata de Deus está aqui? Porque não há nada que Jesus não possa abrir. Eu não disse que não há portas que Jesus não possa abrir. Não. Eu não disse que não há portas que Jesus não possa abrir. Eu disse que não há nada que Jesus não possa abrir. Sabe por quê? Porque o teu Jesus, ele não abre só portas, não. Mesmo ali onde não há porta, se ele quiser, ele abre. Porque você pensa que ele só abre aquela porta ainda, porque a porta pode abrir. Mesmo aqui, ele abre, mas ele não tem porta. Ele não quer saber se não tem porta. Se ele quer abrir, ele abre isso. Sabe por quê? O que é abrir? Abrir é fazer fenda, não é? Abrir é rachar. Abrir é fazer um orifício, não é? Abrir
Diz capítulo 5, está lá o livro, não é? Com 7 selos. Ninguém é capaz de abrir aquele livro. Diz a Bíblia Sagrada, não havia ninguém no céu, na terra, debaixo da terra. Não havia ninguém capaz de abrir aquele livro. Ninguém tinha autoridade. Eu quero acreditar, Diaconisa Paula, que apareceram os querubins. Não, eu vou abrir esse livro. Mas foram reprovados. Querubim, você não tem competência para abrir o livro. Talvez apareceram os serafins. Eu vou abrir esse livro. Serafim, você também não tem competência para abrir este livro. Talvez o arcanjo, quem sabe o arcanjo Miguel, apareceu também diante de Deus, Pai, e disse que eu vou abrir esse livro. Deus olhou para o arcanjo Miguel, estou aqui a conjunturar, e disse também para ele, você não fez nada para merecer abrir este livro. E a Bíblia diz que João estava triste, desesperado, e chorava muito, porque ninguém era digno, era capaz de abrir aquele livro. Mas quando ele pensou que já não havia solução nem esperança, diz a narrativa bíblica que o ancião foi e vai tocar agora em João. João, não chora assim. Sabe por que, João? Eis aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz da Davi. Ele venceu na cruz e aquele repara, só poderia ser digno para abrir o livro quem na verdade tinha vencido na cruz do Calvário. Eu estou dizendo para você, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele tem todo o poder para abrir todas as coisas na sua vida, porque ele mesmo disse, ele que me deu todo o poder no céu e na terra. Não há poder que ele não tenha para operar na tua vida. Ele é digno, ele morreu na cruz e tem todo o poder. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Diaconisa Paula, esse texto é incrível. Nós estamos a falar Efatá, estamos a falar abre-te, estamos a mostrar que esse Jesus tem poder para abrir. E é incrível porque esse texto vai dizer que quando o anjo fala em João, para olhos aqui, o leão da tribo de Judá, quando João olha, não vê o leão, vê o cordeiro. É incrível. João não viu o leão, João viu o cordeiro. E a Bíblia mesmo diz, como que havendo sido morto, porque não era o sangue do leão que tinha que ser digno de abrir o livro, não. Era o sangue imaculado do cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário. Mas presta atenção ao detalhe. Sabe isso também quer dizer o quê? Que por vezes Deus se manifesta na sua vida como leão e outras vezes se manifesta como cordeiro. É certo que nós aprendemos que ele veio como cordeiro e mais tarde virá como leão. Mas também é verdade que Jesus morre na cruz como cordeiro, mas ressuscita como leão da tribo de Judá. Sabe por quê? Porque o cordeiro vai representar a sua submissão ao plano de salvação, mas o leão vai representar a sua autoridade e o seu poder. Eu estou dizendo para você que quando ele perdoa os teus pecados, ele está se manifestando como cordeiro. Eu estou dizendo que quando ele te dá o espírito de arrependimento e você se arrepende dos teus pecados, ele está se manifestando como cordeiro. Eu estou dizendo que quando você libera perdão, é porque ele está se manifestando como cordeiro na sua vida. Eu estou dizendo que quando você tem paciência para suportar aqueles que te ofendem, aqueles que te fazem mal, é porque ele está se manifestando como cordeiro. Eu estou dizendo, quando você consegue amar os teus adversários, os teus inimigos, é porque ele está se manifestando como cordeiro. Mas quando ele quebra a maldição na sua vida, quebra a feitiçaria na sua vida, quebra a macumbaria na sua vida, quebra a força do Satanás na sua vida, quebra os demônios na sua vida, é porque ele está se manifestando como leão da tribo de Judá, como leão da tribo de Judá. Escute mais ainda, quando ele faz vingança a favor dos seus escolhidos, é porque ele está dizendo, eu sou o leão da tribo de Judá e ninguém toca nos meus servos. Só que eu te mereço, levante a sua mão e dá. Nós estamos a falar que Efatá é uma palavra de ordem dada por alguém que tem autoridade e tem poder. Por quê? Porque quando Jesus fala Efatá, em outras palavras ele está dizendo, eu ordeno e as coisas acontecem, eu ordeno e as coisas se abrem.
Ele não é como algumas pessoas que não têm poder nem autoridade. Ele não. Ele fala e acontece. Ele diz e acontece. Ele tem todo o poder. Por isso, muitos dizem isso e é verdade. Você fica toda hora choramingando porque você não conhece a grandeza e o poder do teu Deus. Pastor, agora está a pregar prosperidade. Eu estou a pregar aquilo que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia não prega só pecado. A Bíblia não prega só santificação. A Bíblia prega também o poder de Deus. A Bíblia prega a cura divina. A Bíblia prega milagre. Eu estou pregando o que está na palavra de Deus. Você não fica ali em pé. Eu estou dizendo, presta atenção, que Efatá é uma palavra de autoridade. Pode ficar em pé. Eu estou falando que Efatá é uma palavra de autoridade, dada por quem tem poder. Porque você vai notar, o som continua, por favor. Porque você vai notar que quando Jesus disse Efatá, o que vai acontecer com aquele moço? A Bíblia Sagrada vai nos dizer o quê? Primeiro, os seus ouvidos se abriram. Está fraco. Os seus ouvidos se abriram é porque estava fechado. O que está fechado na sua vida? O que está fechado na sua vida? O Espírito está mandando dizer para você: o que está fechado, se você crer, nessa noite estará se abrindo em nome de Jesus. Repara que no ouvido daquele moço só havia silêncio, ok? Mas por Efatá de Deus, tudo que é silêncio na sua vida vai ouvir a voz de Deus. Você vai reparar que naqueles ouvidos estavam inativos, não havia movimento. Mas pelo Efatá de Deus, aí onde não há atividade na tua vida, vai haver o mover de Deus em nome de Jesus. Esse Jesus é maravilhoso. Você vai notar que ele vai abrir isso, não é? E não vai fazer só isso, não. A Bíblia vai dizer ainda que depois dos ouvidos se abrirem, a prisão. Perceba no termo. A prisão. Repito. A prisão. E repito. A prisão da língua fez o quê? Se desfez. O que está aprisionado na sua vida? O que está em cadeias na sua vida? O que está amarrado na sua vida? É o que está amarrado. Seja o que for, presta atenção na palavra de Deus para você nessa noite. Esse Jesus vai desfazer essa prisão. Só que acredita, esse Jesus vai desfazer essa prisão. Sabe por quê? O que Jesus faz, ninguém desfaz. Mas o que o diabo faz na tua vida, Jesus tem poder para desfazer. E eu estou dizendo para o Espírito de Deus que Jesus está desfazendo e vai desfazer toda a obra do diabo na sua vida. Presta atenção numa coisa. Pastor, o que é desfazer? Desfazer é anular. O que é desfazer? Desfazer é disciplinar. O que é desfazer? Desfazer é reduzir a nada. Eu estou falando em outras palavras que Jesus vai reduzir a nada tudo que é ação do diabo sobre a sua vida. Ele vai reduzir a nada. Ele vai espalhar isso. Ele vai tirar isso. Porque não sou eu não, mas é Jesus que tem todo o poder no céu e na terra. Se você acredita nisso, por favor, levante a sua mão e dá glória a Deus. Quando nós estamos a falar Efatá, nós estamos a falar seja curado em nome de Jesus. Quando estamos a falar Efatá, estamos a dizer seja liberto em nome de Jesus. Quando estamos a falar Efatá, estamos a dizer seja salvo em nome de Jesus. Quando estamos falando Efatá, estamos dizendo seja transformado em nome de Jesus. Quando estamos a falar Efatá, estamos dizendo seja abençoado, seja abençoada, seja abençoado em nome de Jesus. Olha a boca, legal. Só que acredita que o Efatá de Deus está aqui. Temos tempo para orar. Só que acredita que essa palavra é para a sua vida. Caleb, encosta. Quando tiverem a orar, posso desligar, né? Mas